Voltamos para a parte 2, finalzinho da live de hoje, já que a gente teve um problema técnico no meio que demorou um pouquinho para resolver, nos atrasou um pouquinho, mas voltamos. Que bom te receber de volta. Vamos entrar na segunda parte da nossa live então. Tô vendo a galera entrando, chegando, voltamos, vou esperar a galera voltar. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. A gente já terminou então Hebreus, lembrando que a gente falou de Hebreus. Hebreus falou então sobre Jesus Cristo ser o superior, o sacrifício perfeito, o sumo sacerdote. É claro que, como eu já te disse, eu considero, não sei se você concorda comigo, Hebreus um livro um pouco mais complexo do que das cartas de Paulo. É uma linguagem mais difícil um pouco, porque ele está falando especificamente para a cultura dos hebreus, ele está falando para a cultura daqueles que conheciam que era o tabernáculo, então tem muito detalhe, é um pouco mais complexo, eu sei que fica mais pesado um pouco, é mais feijoada, não é leite, como estão escrevendo aqui, mas eu creio que você conseguiu entender Hebreus, que é Jesus Cristo é o sacerdote perfeito, que de uma vez só fez o sacrifício e nesse sacrifício ele conseguiu vencer a morte, conseguiu nos dar a chance para que nós cheguemos até ele. Tudo bem? Vamos continuar mais 15 minutinhos. Vamos lá, o almoço que lute. Estão escrevendo aqui, o almoço que espere. Aleluia. Vamos lá então. Tiago, nós vamos começar a epístola de Tiago hoje. Vamos ler 4 capítulos, somente 4 capítulos de Tiago. A Bíblia registra 3 Tiagos famosos, 2 mais famosos que o terceiro. Os 2 primeiros, evidentemente, são os apóstolos de Jesus Cristo. Tiago, filho de Zebedeu, e Tiago, filho de Alfeu. São os 2 Tiagos que fazem parte da equipe dos 12. Estudiosos chegam à conclusão que nenhum desses 2 Tiagos é o autor dessa epístola. O Tiago, autor dessa epístola, é Tiago, irmão de Jesus Cristo. Ele está mencionado lá ó, em João, capítulo 7, versículo 3 a 5, ele aparece como um descrente, mas depois ele aparece após a ressurreição de Cristo e é mencionado em 1 Coríntios 15, versículo 7. Ele também talvez está enumerado entre os crentes de Atos capítulo 1, 14, ou seja, daqueles que estavam no ajuntamento dos crentes já depois da ressurreição de Cristo. Então Tiago, autor dessa epístola, é o Tiago, irmão de Jesus Cristo. Tiago, ele é prático. Ele vai falar de forma prática, enfatizando como negligenciar a cultura errada dos cristãos que estavam aceitando falsos ensinos. A preocupação principal dele, então, é mostrar a realidade da religião que ele apresentou e as suas práticas no Evangelho, como fazer o Evangelho de forma prática. Então a gente vai ver em Tiago, por exemplo, a menção famosa de que a fé sem obras é morta. Então ele tá ensinando como viver a praticidade do Evangelho. Ele não fica debatendo questões teológicas ou teorias religiosas, ele fala da praticidade do Evangelho. Vamos ler então, para a gente entender. Tiago, nós vamos ler 4 capítulos e ele primeiro vai mostrar para quem ele está direcionando essa carta. Então, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Que 12 tribos? Fala, calma aí, 12 tribos? Eu tinha que estar no Antigo Testamento. 12 tribos era uma maneira de dizer a nação de Israel. Só que a nação de Israel estava na dispersão. O que é a dispersão? Dispersão é mais conhecido o termo dispersão como diáspora. Se você nunca ouviu falar de dispersão nem diáspora, vou te explicar. É os judeus que estavam espalhados nas nações gentílicas. É quando Israel se dividiu e se espalhou pelas nações. Então ele está escrevendo para os judeus, mas não os judeus de Jerusalém, para os judeus da dispersão, para os judeus da diáspora, os judeus que estavam nas terras dos gentios. Ele está escrevendo então, irmãos, tende por motivo de grande alegria passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros em nada deficientes. Ou seja, é óbvio que um judeu fora de Jerusalém, vivendo nas nações gentílicas, ele vai viver tribulações, vai viver provações, mas tenham por alegria. Agora, se algum de vocês necessita de sabedoria, versículo 5, peça a Deus, porque a todos ele dá liberalmente, em nada lhes impropera, em nada ele impede. Ele vai conceder. Ou seja, peça sabedoria a Deus para atravessar a vida. Como eu usava esse versículo? Esse é um versículo que eu mais usava na infância, principalmente antes das provas de matemática, física ou química. Senhor, me dá sabedoria, o Senhor dá sem detenção. É óbvio que não é só isso que ele está dizendo. Deus vai dar sabedoria em tudo. Na vida ele vai te dar sabedoria. Então peça, versículo 6, peça porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Quando pedir a ele, peça com fé. Não pense que o homem que é inconstante, versículo 7, não suponha que esse homem que pede e pede duvidando vai alcançar do Senhor alguma coisa.
homem de ânimo dobre, inconstante em seus caminhos, ou seja, não sejamos ânimo. O que é ânimo dobre? Um dia crê, um dia não crê. Um dia quer avançar, um dia quer retroceder. Não pense que alguém assim vai chegar em algum lugar. É isso que Tiago está dizendo. Alguém assim não vai chegar. Peça a Deus, peça sem duvidar. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. O rico, na sua insignificância, ele passará como a flor da erva, ou seja, as coisas da terra, elas são transitórias. O irmão de condição humilde, que se glorie também, não fique querendo só enriquecer, isso que Tiago está dizendo. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, a erva seca, a flor cai, tudo passa. Desaparece sua formosura, assim também o rico vai murchar nos seus caminhos se ele só confiar nas suas riquezas. Então, bem-aventurado o homem, versículo 12, que suporta com perseverança a aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então tentações vão vir, isso que ele está dizendo. Não adianta você pedir para a tentação não vir. Ela vai vir, mas bem-aventurado aquele que suporta com perseverança essa tentação. Ninguém ao ser tentado diga eu sou tentado por Deus. Não é Deus quem tenta ninguém não. Deus não pode tentar ninguém pelo mal, ele mesmo ninguém tenta. Ao contrário, todo mundo que é tentado, versículo 14, é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. Então, irmãos, quem nos tenta é a nossa própria cobiça. Não é Deus que está nos tentando, Deus permite a tentação. Depende se você cair na tentação, quanto você vai ceder a tua cobiça ou não. Isso que o Tiago está tentando nos fazer entender. Então que ele diz, a cobiça, depois que ela se concebe, ela vai dar luz ao pecado. O pecado consumado vai gerar morte. Então, cobiçar, se você controla os seus desejos e ele morre, você resistiu à tentação. Se a tua cobiça ganha vida, agora a vida ganha pecado e o pecado leva à morte. É isso que Tiago está nos ensinando. Não se engane, meu irmão. Toda boa dádiva, versículo 17, todo dom perfeito são do alto, vem do Pai das luzes, em quem não existe variação ou sombra de dúvida. Ou seja, vamos receber dele boa dádiva. Sabei de uma coisa, irmão, esteja todo homem pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para cirar. Aprenda a ouvir. Não queira rapidamente responder isso que Tiago está dizendo, senão você vai cair na cobiça, vai cair na soberba, vai cair na tentação que leva ao pecado, que nos leva à morte. Então seja pronto para ouvir. Se alguém então, versículo 23, é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto, mas sai da frente do espelho e já não lembra da sua face. Então o que ele está dizendo é, escutemos a palavra, mas não só escutemos, pratiquemos a palavra. A religião pura, olha o que ele está dizendo no versículo 27, sem mácula, para com o nosso Deus é essa. Seja prático, visite órfãos e viúvas nas suas tribulações e a si mesmo se guarde da contaminação do mundo. Então, viver de maneira pura e de maneira caridosa, essa é a essência do Evangelho. É isso que Tiago está dizendo. Não esqueça do próximo, não esqueça de viver corretamente diante de Deus, não esqueça do próximo. Não é só, eu vivo em pecado, mas eu faço minhas caridades, está tudo bem, ou eu vivo na minha redoma, mas não penso ao meu redor. Os dois têm que ser um equilíbrio. Viver de maneira pura e fazer caridade ao meu redor. Então não faça acepção de pessoas. Versículo 1 do capítulo 2. Irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Olha como ele vai pegar forte, porque ele está falando sobre a caridade. Se você entrar na sinagoga e um homem com anel de ouro nos dedos também entrar, e você o tratar com deferência, porque ele está com traje de luxo, e você disser, senta aqui no lugar de honra, versículo 3, mas você disser ao pobre, não, você é pobre, fica ali, senta debaixo dos meus pés, calma aí, você não está fazendo distinção entre você mesmo. Você não se tornou juiz, então, nos seus pensamentos? Olha que forte que ele está dizendo. Irmão, se você só dá atenção para aquele que veio com corrente de ouro, riquíssimo, falou, senta aqui, tem um lugar reservado para você, mas o pobre você despreza, ele falou, quando você virou juiz? Quando que é você que está julgando as coisas então? Não, irmãos. Ouvir, irmãos. Deus não escolheu para o mundo, olha só, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé, herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Ou seja, cuidado com o teu sistema de valores mundano, hein? Será que Deus não escolheu os pobres desse mundo também, para que os pobres desse mundo carreguem uma herança? Ou seja, o teu sistema é cuidar de todos. Se você é um líder, você é líder do rico, é líder do pobre, é líder do empresário, é líder do desempregado. Você tem que ser pastor, pastoreia a igreja, não só dos ricos, pastoreia a igreja de todos. É isso que ele está dizendo, o real sistema de valor não está naquilo que o homem tem, a gente já tinha lido isso na Bíblia, mas Tiago está sendo mais enfático nisso, dizendo, calma aí, não seja você o juiz, nós estamos menosprezando o pobre, versículo 6, entretanto vós outros menosprezaste o pobre.
Não são os ricos que nos oprimem? Não são os ricos que nos levam para o tribunal? Então como é? Por que você está trazendo favor para quem não tem que ter favor? Então ele não está pregando contra o rico. Ele está pregando contra o desfavorecimento. Sejamos imparciais no nosso sistema de liderança, de escolha, de amizades. Ok? É isso que ele está nos ensinando. Então olha só, a lei régia é essa, versículo 8, a lei que rege, a lei principal é essa: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se porventura você faz acepção de pessoas, você comete pecado e aí você vai ser considerado como transgressor da lei. Tá comigo então? Então não faça acepção de pessoas, ame a todos incondicionalmente. Essa é a minha missão de vida como pastor. Eu quero ser conhecido como um pastor que pastoreia todos: o rico, o pobre, o desempregado, o empregado, o presidente da empresa e o manobrista do carro, o atendente do mercado e o dono da rede de supermercados, porque todos merecem o evangelho de igual forma. Não faz acepção ao contrário também. A gente fala, não, então não quero nem chegar próximo do rico. Não, todos precisam de Deus da mesma maneira. A Bíblia diz em Romanos, a gente já leu, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O importante é não fazer acepção, é pastorear e cuidar de todos da maneira igual. Esse é o meu princípio de vida, esse tem que ser o teu. As tuas amizades, as pessoas que você pastoreia, cuida igualmente para todos. Estão comigo aqui? Agora ele está dizendo, deixa eu falar uma coisa para vocês, meus irmãos, versículo 14. Que proveito tem se alguém disser que tiver fé e não tiver obras? Pode por acaso semelhante à fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento, e você disser, não, vá em paz, fica tranquilo, se aquece aí sozinho, mas você não oferecer algo, que proveito tem nisso? Então ele está dizendo, aí ele vai começar a dizer, olha, a fé, se não tiver obras, versículo 17, ela é morta. Se alguém disser que tem fé e eu tenho obras, então me mostra a fé sem obras, eu te mostrarei obras e também a fé. Ou seja, não adianta você só ter fé e não ter obras. Ter obras e não ter fé. Tem que ter os dois, é isso que o Tiago está dizendo. Crê então, versículo 19, crês tu que Deus é um só? Você faz bem, até os demônios creem e tremem. Agora, você quer ficar certo que o homem insensato de que a fé sem obras é inoperante? Deixa eu te mostrar uma coisa, não foi por obras que Abraão foi justificado quando ofereceu seu filho no altar, Isaque? Vê, a fé operava com ele, mas ele agiu, isso que ele está dizendo. A obra sozinha não salva ninguém, mas a fé tem que ter obras. E essa obra, ele está dizendo, é a sua ação prática da fé. Não é só você distribuir uma cesta básica, também é. Mas é a sua ação prática na fé. Como que você age na tua fé? Se a tua fé é apática, é sem obras, ela morreu. Isso que ele está dizendo. Então ele está dizendo assim, versículo 26. Assim como o corpo sem espírito é morto, a fé sem obras é morta. Ele diz, assim como Abraão fez, agiu para sacrificar seu filho e foi considerado amigo de Deus, assim como Raabe agiu para proteger os espias, a fé tem que ter atividade, a fé tem que ter ação. O quanto você está agindo na tua fé. O quanto você age na tua fé, o quanto que a tua fé te faz agir. E agir não é só a obra, aí que é o erro. Tem pessoas que acham que a obra traz salvação. O fazer obra social, o distribuir uma cesta básica, o dar alimento para alguém, isso é teu dever como cristão. Mas não é isso que te traz salvação. A obra que ele está dizendo que mata a fé é a tua ação prática da fé. Em tudo. Então não é só o distribuir cestas, o dar alimento, o ofertar na vida de alguém. É o você servir num ministério, é o você ter uma vida de oração. Isso é obra da tua fé. Então a fé sozinha, ela é morta. A tua fé precisa de obras. Me mostra as tuas obras, eu vou te mostrar a tua fé. Me mostra se você ora, me mostra se você busca a Deus, me mostra se você age e ama de forma prática, abençoando a vida de alguém, semeando alimento para quem não tem alimento, dando roupa para quem não tem roupa, visitando um asilo quando você pode visitar, suportando e apoiando uma casa de recuperação, apoiando um trabalho com crianças no orfanato. Isso é obra prática da tua fé. Então é a união dos dois. Eu creio, eu tenho fé e agora eu tenho uma fé prática. De repente, Tiago faz uma mudança, um flip aí no assunto que ele está dizendo. E agora ele vai assertivamente falar contra a maledicência. Não há indício do que podia estar acontecendo ou para quem ele está direcionando isso, mas isso serve até hoje. Então primeiro ele está falando sobre a fé sem obras, a prática da palavra de Deus, não fazer acepção de pessoas. Agora ele vai ser mais enfático e assertivo e vai falar sobre o poder que a língua tem para trazer bem ou para trazer mal. Olha o que ele está dizendo, ele devia estar passando ou deixando um ensinamento contra a fofoca, contra a maledicência, contra a lei. Ele está dizendo assim, irmãos, que muitos de vocês não se tornem mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo.
Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear o corpo. Ou seja, a gente tropeça em muito, mas não tropece no seu falar. Lembra que ele já tinha dito que a gente tem que ser tardio para falar e mais apto para ouvir? Ora, se a gente coloca freio na boca do cavalo e com freio na boca do cavalo a gente guia o corpo todo do cavalo. Se a gente tem um navio que é grandíssimo, mas um leme do navio conduz o navio para onde quer, assim, olha a analogia que ele faz, versículo 5. A língua é um órgão pequeno que se gaba de grandes coisas. Vê como uma fagulha põe em brasas uma selva. A língua é fogo. A língua é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do corpo, mas ela contamina o corpo inteiro. Ela põe em chamas toda a existência humana. Ela põe em chamas pelo inferno. Então cuidado com a língua. Versículo 8. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Ela é mal incontido, carregada de veneno mortífero. Com a língua você pode bendizer o Senhor e Pai, mas com ela você pode amaldiçoar homens, feito à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Então cuidado com a tua língua. Só isso aqui já dava uma outra live. Cuidado com a tua língua, porque da mesma boca que pode sair bênção, pode ser maldição. Acaso poderia jorrar do mesmo lugar o que é doce e amargo? Versículo 11. Meus irmãos, será que a figueira que produz figo produz azeitona? Ou a videira que produz uva produz figo? Não. Água salgada não pode dar água doce. Ou seja, ou a tua língua produz vida, ou a tua língua produz morte. Cuidado. Cuidado, isso que ele está dizendo. Quem entre vós é sábio e inteligente? A inteligência é mostrada com mansidão e sabedoria, mediante condigno proceder das suas obras. Ou seja, você é considerado sábio se a tua língua tem mansidão e sabedoria. Se pelo contrário, no teu coração tem inveja amargurada, sentimento de divisão, faccioso, nem se gloria nisso, não minta contra a verdade. Esta não é a sabedoria que vem do alto, ela é terrena, animal, demoníaca. Porque onde há inveja, há sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Sabedoria, porém, é lá do alto. Ela é primeiramente pura, depois ela é pacífica, indulgente, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Essa é a verdadeira sabedoria. Quem usa a língua para paz é o verdadeiro sábio. Quem usa a língua para divisão tem uma sabedoria animal e demoníaca, de acordo com o que Tiago está nos dizendo. Ele continua dizendo assim, ele continua forte no último capítulo que a gente vai ler hoje. De onde procedem as guerras e as contendas que há entre vocês? De onde estão, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, nada vocês podem obter. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, vocês não têm nada porque vocês não sabem pedir. Vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal, para esbanjar para os seus prazeres. Escute, você está usando a tua língua de maneira errada, ele está dizendo que vocês estão pedindo errado. Infiéis, não compreendem que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, se quiser ser amigo do mundo, será inimigo de Deus. Supõe então, olha o que a Bíblia diz, que você tem que fazer supõe então que vão a Escritura vos afirma que é com ciúme que por nós anseia o Espírito para nos fazer habitar em nós. Ele tem ciúme de nós, ele está dizendo. Sim, você habita facção, divisão, língua de maledicência. O Espírito tem ciúme de você, ele não pode habitar em você. Então olha a receita do bolo, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Resista. Quando a tua língua quiser murmurar, quando a tua língua quiser reclamar, quando você estiver entrando em maledicência, em fofoca, quando pessoas estiverem procurando para falar mal de alguém, mal de instituição, mal de líder, mal de pastor, mal de igreja, resiste ao diabo, ele vai fugir de você. Não queira sabedoria carnal e animal que é demoníaca, queira sabedoria que vem lá do alto. Aleluia. Então, irmãos, versículo 11, não faleis mal um dos outros. Olha, versículo 11, aquele que fala mal do irmão, ou julga o seu irmão, fala mal da lei, ou julga a lei. Ora, se julga a lei, não é observador da lei, é juiz. Quando você quis virar juiz, se você fala mal do outro? Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Você, porém, por que está julgando o teu próximo? Por quê? Então você não sabe nem o dia de amanhã, ele vai dizer. Olha o que ele está dizendo. Olha você que está falando hoje ou amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou para tal cidade, amanhã eu vou fazer tal coisa. Você nem sabe o que vai acontecer amanhã, versículo 14. O que é a sua vida? Nossa vida é como neblina que aparece e logo vai embora. Ou seja, você não é dono de toda a verdade. Cuidado com a tua língua. Em vez disso, você deveria dizer, olha, se o Senhor quiser, a gente vai viver. Se o Senhor quiser, a gente vai fazer. Dependa sempre de Deus. Agora você está cheio de jactância e arrogância. Aquele que sabe... Versículo 17, portanto, aquele que sabe o que deve fazer e não faz, está
pecando. Olha como o Tiago começa a encrutar então a sabedoria que deve estar na maneira que a gente fala. A sabedoria que deve estar da maneira que a gente fala. Então cuidado com a tua língua. Tiago está falando de maneira prática. Lembra que eu disse que ele é prático? Ao passo que Hebreus é todo cheio de analogias, tal. Tiago é prático. A língua é demoníaca e animal. A língua tal. Não fala mal. Como é bom vivemos a essência da palavra. A gente tem livros que são complexos, mas livros são diretos. E nesse livro direto a gente tem que aprender. Não sejamos facciosos, não vivamos por divisão. Tenhamos uma fé que tem obras, porque a fé sem obras é morta. Amém? Falei que eram 15 minutos, foram 18 dessa segunda live, devido aos problemas técnicos da primeira. Hoje termino o dia 95 com uma certeza. Jesus é o sumo sacerdote que nos deu a chance de vida. Jesus é a nova aliança que nos deu a chance de vida. Porque choras, almoço, nem só de pão viverá o homem. Que Deus abençoe. Amanhã, estão até me pedindo para terminar, Tiago. Não, hoje vou com calma para não te dar uma overdose aí de Tiago. Se bem que vamos terminar, Tiago, né? Vamos nessa, vai. Só falta um capítulo. Vamos nessa. Boa sugestão, Natália Bandeira, minha filha. Só falta um capítulo. Assim amanhã a gente já começa no outro. Então, Deus condena as riquezas que são mal adquiridas. Vamos nessa? Atendei agora, ricos. Chorai lamentando por causa das vossas desventuras. Porque as vossas riquezas são corruptas. As vossas roupagens são comidas de traça. Vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens. Ou seja, o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos foi retido por fraude. Sabe o que ele está dizendo? Eu sei da corrupção de vocês. Como é ruim prosperar, mas prosperar de maneira corrupta. Então, irmãos, sabe o que vocês têm que ter? Sede, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede então, pacientes, versículo 8, fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Deixe de se queixar um com os outros para não serem julgados, o juiz está às portas. Irmãos, sejam modelos no sofrimento e na paciência. Tenham como modelo os profetas que falarem o nome do Senhor. Entendam, irmãos, que com paciência, versículo 11, somos felizes os que perseveraram por paciências, escutaram falar da paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e Ele é compassivo. Então, irmãos, a paciência nos faz herdar as promessas, como o Tiago nos está dizendo. Olha, acima de tudo, irmãos, não jurem então. Não jurem pelo céu, pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, cada um seja os vossos sim, 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 o vosso não, não. Ou seja, que a tua palavra seja verdadeira, andando em paciência. Se está sofrendo entre vós alguém, faça oração. Versículo 13. Está alegre? Cante louvores. Está alguém doente? Chama os presbíteros, orem por ele. Ou seja, vamos ver de maneira prática, sem reclamação. A oração da fé vai salvar o enfermo. O Senhor se levantará. Se não houver cometido pecado, ele vai ser perdoado. Confessai os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros para serem curados. Elias era um homem semelhante a nós. Ele vivia os mesmos sentimentos, mas ele teve capacidade de orar para não chover, e não choveu. E quando ele orou de novo, a terra começou a brotar frutos. Sabe o que ele está dizendo? Há um poder nas nossas palavras. Irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, versículo 19, sabei que aquele que converte o pecador do caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Tiago termina dizendo: há então uma opção de renovo para todo mundo. Há então uma opção de reconstrução para todos nós. Vivamos de acordo com a palavra. Vivamos de maneira prática a fé. É isso que a gente tem que aprender no livro de Tiago. A fé é prática. A prática é obras. Tá alguém doente? Ore, não fica reclamando. Alguém precisa de oração? Ore. Alguém precisa de comunhão? Tenha comunhão. Vamos ver de maneira prática. Em outras palavras, sabe o que ele está dizendo? O evangelho é muito mais simples do que se imagina. Vivamos de maneira prática. Sai das confusões. Sai do meio das divisões. Viva o evangelho de forma prática. Chega para o teu líder de pastor e fala: pastor, de forma prática, como eu posso te ajudar? De forma prática, como eu posso fazer? De forma prática, como eu posso colocar a mão na massa? Perceba que, como detalhe, os que mais reclamam, os que mais fazem divisão, os que mais são ácidos, críticos contra o reino, são aqueles que nada produzem. São aqueles que estão sentados há anos, sem produzir nada. Aquele que vive de maneira prática o evangelho, não tem tempo de reclamar, não tem tempo de ficar com maledicência na língua. Sejamos aqueles que vivamos de forma prática o evangelho, porque a fé sem obras é morta. Aleluia! Aí sim, obrigado, Natália, pela tua sugestão, porque faltava só um capítulo, não tinha nem reparado.
terminamos Tiago, amanhã a gente vai entrar já na primeira epístola de Pedro. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo venha sobre ti, que você receba muito de Deus. Amanhã a gente está junto então para o dia 96 de 100. Receba muito de Deus. Reassiste essas duas lives, parte 1, parte 2, porque são completamente diferentes. Hebreus falou de forma mais técnica para o hebreu sobre a cultura judaica e agora a gente está vendo Tiago falando de forma prática. Em outras palavras, a epístola de Tiago é: sem mimimi, vamos avançar, sem mimimi, de forma prática, vivamos o Evangelho. Deus te abençoe, até amanhã, fica na paz de Cristo, amanhã nos vemos, Deus te abençoe.